sociais, tá bom? Bem, agora a gente vai falar, já falamos sobre vários temas nesse nosso encontro. E um ponto que agora a gente vai discorrer é sobre o pós-voto, ou além do voto. E para isso, eu vou trazer uma pessoa que vocês conhecem muito bem. Aliás, eu já vou adiantar aqui um pouco o futuro. Será o futuro prefeito de Belo Horizonte. Ué, vocês já sabem? Bruno Engler! Ontem eu disse para vocês, vocês vão lembrar, não se enganem com esse pessoal da carinha jovem. Não se enganem com essa aparência de menino. Esse cara é muito competente e assim, vai certamente fazer um grande trabalho aqui em BH e Deus vai ajudar para que seja o próximo prefeito aqui da cidade. Brunão, boa apresentação, o palco é teu. Bom dia, CIPEC! Aí, eu gostei da animação. Pessoal, antes de começar a palestra, eu queria informar que a live do CIPEC ontem bateu 8.000 pessoas. O que é mais ou menos 1000 vezes a live do Lula. Pessoal, quero começar aqui com uma questão muito simples. Quem aqui tem filhos? Levanta a mão, por favor. Quem aqui tem filha, mulher? Ô, Bebeto, como é que chama sua filha? Ô, Bebeto, você ia achar bacana se um marmanjo vestido de saia entrasse no banheiro com a Ana Luísa? Acho que não, né? Pois é, acho que ninguém ia gostar. Pessoal, todo mundo que está aqui no CIPEC, que está acompanhando, sabe bem o que é a ideologia de gênero. É aquela ideia imbecil que a esquerda tenta impor no mundo inteiro, que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, você é o que você se sente, e eles tentam enfiar isso goela abaixo da nossa sociedade, e eles tentam enfiar isso goela abaixo na legislação. E aí eu quero trazer aqui alguns exemplos que a gente tem mundo afora. Isso aqui, ó, é uma lei que eles passaram na Inglaterra, que cada um vai para o lugar que se identifica, inclusive presídio. Resultado, esse estuprador falou, olha, eu me sinto uma mulher, que eu sou muito feminino. Foi colocado no presídio feminino e estuprou as detentas. Mas é mulher. Pode ficar tranquilo que é mulher. A gente teve, no estado norte-americano da Virgínia, a aprovação de uma legislação que se chamava Virginia Values Act, o Ato de Valores da Virgínia. E um dos pontos dessa legislação, desse ato de valores, era justamente a questão da tolerância, da não discriminação. Então, o pessoal poderia ir para os lugares de acordo com o gênero que eles se identificam. Resultado, um marginal de 14 anos, trajado de uma saia, estuprou uma colega no banheiro da escola. Vocês sabem como é que esse caso ganhou repercussão nos Estados Unidos e no mundo inteiro? Não foi por causa do absurdo que aconteceu. Foi porque o pai foi numa reunião da escola criticar essa política, questionar essa política, e ele foi levado para a delegacia como se ele tivesse errado, como se ele estivesse falando mentira. Não porque a menina foi abusada, mas porque o pai reclamou. Mas aí você pensa, ah, Bruno, você está falando aí, Inglaterra, Estados Unidos, isso é tudo muito longe. Isso aí não acontece no Brasil. E se eu contasse para vocês que nós quase aprovamos uma lei aqui em Minas Gerais, igualzinho o Virginia Values Act. Quer ver? Olha só, lá na Assembleia Legislativa, onde eu trabalho, um deputado do PT apresentou o projeto de lei 2316/2020, que falava o seguinte, ó, o Poder Executivo imporá, no limite da sua competência, sanção à pessoa jurídica que, por ato de seu proprietário, dirigente, preposto ou empregado, no efetivo exercício da atividade profissional, discrimine ou coaja a pessoa
ou atente contra os seus direitos em razão de sua orientação sexual, identidade ou expressão de gênero. E aí, o projeto delimita o que é identidade de gênero, o que é expressão de gênero. Isso que eles queriam pôr na lei aqui em Minas Gerais. Identidade de gênero é a experiência interna e individual que cada pessoa tem em relação ao gênero, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo-se o sentimento pessoal do corpo e outras expressões de gênero. E a expressão de gênero é a manifestação social e pública da identidade de gênero, podendo ou não incluir, dentre outros, modificações corporais, comportamentos e padrões estéticos distintivos e mudança de nome. Podendo ou não incluir essas mudanças, pessoal. Então, assim, chega aí, vilão. Você pega o cara como o Vili, tá aqui, ó, de terno, barba na cara, umas 15 arroba, não pode falar isso não, umas 15 arroba, aí ele chega para entrar no banheiro feminino e fala assim, ó, minha expressão de gênero é feminina, porque eu me sinto mulher. O projeto fala que ele pode, afinal, pode ou não ter mudança comportamental, de vestimento, de sexo e de documento, não é obrigatório. Ah, mas qual que é a punição que esse projeto prevê para o estabelecimento que vier a fazer essa discriminação? 46 mil FENGs. Aí você pergunta, o que é o FENG? O FENG é Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais. Vamos colocar em reais? Uma multa que hoje seria de até 226 mil reais. Agora imagina o pequeno comerciante, o cara do interior, ali no restaurante dele, no barzinho dele, que impede um homem de entrar no banheiro feminino. Ser multado em até 226 mil reais é fechar o negócio, é ruína, é não poder trabalhar mais. Imagina o tanto de situação tenebrosa que não poderia ocorrer se esse projeto virasse lei. Imagina no shopping, você está lá com a sua esposa, com a sua filha, entra um homem no banheiro feminino. Imagina em igreja, para afrontar. O pessoal chega lá de propósito numa igreja e fala, não, eu vou no banheiro feminino, porque se o pastor impedir, se alguém impedir, a igreja é multada em 226 mil reais. Imagina o vestiário, você está lá no clube, vamos supor, o Minas Tênis Clube, aí um cara mal intencionado vê uma moça bem apessoada, bonita, de biquíni, indo para o vestiário e fala, eu vou lá também. Aí o segurança pega e barra, o senhor não pode entrar aqui, aqui é o vestiário feminino. Não, mas a minha expressão de gênero é feminina. E se você me barrar, o Minas vai ser multado em 226 mil reais. Era esse absurdo que estava proposto na Assembleia. Aí vocês podem pensar, ah, Bruno, mas isso aí não passa de jeito nenhum. Não passa de jeito nenhum, pessoal. Esse projeto foi aprovado na CCJ, com meu voto contra e sob meu protesto. Foi aprovado na Comissão de Direitos dos Humanos, obviamente. Ele chegou para ser votado em primeiro turno. Eu coloquei uma emenda para que ele voltasse para a comissão. Obviamente, a emenda foi rejeitada na comissão, que era tirando ideologia de gênero. Foi aprovado em primeiro turno, passou na comissão em segundo turno, veio para o segundo turno, pessoal. Esse projeto chegou no segundo turno de votação na Assembleia Legislativa. Preocupante, né? Desesperador. Pois é, eu subi na tribuna da Assembleia e fiz exatamente esse discurso que eu estou fazendo para vocês. Li os artigos que estavam no projeto e expliquei o absurdo, o perigo que esse projeto representava. Demonstrei claramente que isso escancarava a porta para abuso, para estupro, para importunação sexual e fiz um apelo para que os colegas pudessem votar contra esse absurdo. Nós somos 77 deputados. Sabe quantos deputados votaram contra? Alguém arrisca um palpite? Eu ouvi 7, mais alguém? 5, 4? Não. 70? Você está muito otimista. 6. 6 deputados votaram contra o projeto. Eu, com a minha oratória, com a minha persuasão, consegui convencer 5 colegas a votarem comigo. Ali, pessoal, eu arrumei um desespero. A gente já tinha aprovado o projeto em segundo turno, ele já estava pronto para o governador vetar ou sancionar. Eu fui à tribuna da Assembleia, fiz um vídeo acalorado, falei do perigo que esse projeto representava e fiz um apelo para que o governador vetasse. E comecei ali a campanha. Logo que eu desci da tribuna, o pessoal da base de governo, olha, Bruno,
pode ficar tranquilo que o governador vai fazer o melhor. Eu falei, não quero saber de fazer o melhor, quero que veta. Aí, beleza. Naquele tempo, a gente ainda esperando um posicionamento, esperando uma resposta, o governador ainda não tinha se pronunciado, e eu, como sou um cara impaciente, falei assim, vou marcar uma manifestação na porta da casa do governador. Para quem não sabe, o governador não mora na residência oficial, no Palácio das Mangabeiras. Ele é contra isso, é uma política dele, ele aluga uma casa ali na região da Pampulha, no bairro Bandeirantes. Ninguém sabia onde o Zema morava, inclusive eu não sabia. Eu fui lá para o bairro Bandeirantes, fiquei lá rodando uns 40 minutos, até que eu vi um destacamento policial em frente a uma casa. Eu falei, essa é a casa do governador. Aí, eu cheguei, gravei um vídeo na porta, falando assim, pessoal, tem esse projeto, é um absurdo, a gente quer que o governador vete. Se o governador não vetar até sábado, 10 horas da manhã, a gente vai fazer a manifestação aqui no sábado, pedindo o veto. Bruno, mas a manifestação era contra o Zema? Não, claro que não. O Zema não tinha feito nada de errado. Quem errou foi a Assembleia. A manifestação era um apelo para que ele pudesse vetar, para que ele pudesse corrigir o erro que foi cometido pelo parlamento. Aí, logo que o vídeo rodou, o pessoal, novamente, a turma da base, Bruno, não precisa disso. Eu falei, de fato não precisa, é só o Zema vetar que não tem manifestação. Tão simples quanto isso. Resultado, pessoal, na sexta-feira, um dia antes que a manifestação estava marcada, em evento com o presidente Bolsonaro, o Zema anunciou o veto integral à matéria. E aqui eu quero parabenizar o governador que cumpriu o seu papel, porque se não fosse ele, tinha virado lei. Mas aí, pessoal, a questão do veto é só uma parte da batalha que foi vencida. Porque toda vez que o governador veta uma matéria, essa matéria volta para a Assembleia. E a gente tem a prerrogativa de manter o veto ou de derrubar o veto. Vocês lembram que eles tiveram ampla maioria na questão da votação, ganharam de 34-6 quando foi votado em segundo turno? Então, se eles tivessem ampla maioria para derrubar o veto, de nada teria adiantado o veto do governador. Só que o que acontece? Quando a gente fez a campanha do Veta Zema, esse vídeo meu rodou Minas Gerais inteira. Todo mundo compartilhou. Inclusive, a gente teve o apoio de lideranças muito importantes, lideranças cristãs. E eu sempre faço questão de citar. O primeiro grande líder cristão que comprou esse boi foi o pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista de Getsemane, que é presidente de um importante conselho de pastores. Então, ele se sensibilizou com a causa, fez um vídeo, pediu que todos os pastores que seguiam a ele levassem essa mensagem na ponta da linha. Depois vieram outras lideranças religiosas, tanto pastores como padres, como liderança da Igreja Católica, engajados para que esse perigo, esse risco, essa informação chegasse na ponta da linha para cada igreja, para cada paróquia, para que as pessoas soubessem o absurdo que estava sendo votado em Minas Gerais. Isso tomou uma proporção, pessoal, que as pessoas começaram a pressionar os seus deputados nas redes sociais, mandando e-mail, ligando para o gabinete na rua. Não foi um, não foram dois, não foram três, que chegaram até mim e falaram, pô, Bruno, o pessoal está me cobrando na minha cidade, está batendo na minha porta, está falando comigo na fila da padaria. Pô, deputado, o senhor votou em ideologia de gênero? Eu falava, pô, amigo, você tem a chance agora de se redimir, de corrigir o erro. Vota para manter o veto do governador. Na sessão da votação do veto, diversos deputados foram à tribuna se retratar com seus eleitores, com a população. Falar, olha, pessoal, eu votei errado, eu me equivoquei, eu não entendi direito, vou votar para manter o veto. Sabem como é que foi a votação para manter o veto? A gente teve 6 deputados no segundo turno. Sabe quantos votaram para manter o veto? Algum palpite? 34.
ganhamos de 34 a 10. Agora, conseguem perceber a diferença entre os 6 votos e os 34 votos? São 28 votos. Não fui eu que convenci os 28 deputados. Foi a população. Eu, com o meu gogó, com meus argumentos, com a minha fala, eu convenci 5 colegas. A população cobrando na casa do deputado, na fila da padaria, no telefone do deputado, no e-mail do deputado, na rede do deputado, conseguiu virar 28 votos. Porque a população, ela tem o capital político que mais interessa para o parlamentar, que é o voto. Porque, querendo ou não, de 4 em 4 anos, o cara tem que bater na sua porta e pedir o voto. E aí muita gente fala, mas o político não liga para o que a população pensa. Não se enganem, pessoal, liga sim. O mal político, o político canalha, ele conta com a nossa inércia, ele conta com a nossa ignorância. Então, qual que é o tema dessa palestra? Por que além do voto? Porque a função de cada cidadão, de cada conservador, é estar atento ao que está sendo votado, é estar atento ao que acontece nos parlamentos, seja numa Câmara de Vereadores, seja na Assembleia Legislativa, seja no Congresso Nacional. A gente precisa fiscalizar e a gente precisa cobrar, pessoal. Qual que foi o grande legado do bolsonarismo, além de ter sido o maior presidente da história desse país? Foi que a direita não está mais acanhada. Nós botamos a cara, nós somos conservadores, nós defendemos a família, nós defendemos a vida desde a sua concepção, nós somos contra a liberação de droga, nós somos contra passar a mão na cabeça de vagabundo, e a nossa vontade tem que ser ouvida, pessoal. Nós somos a maioria nesse país, e a gente precisa ser ouvido. A gente precisa fazer a nossa voz ser ouvida, mas a gente só vai conseguir se a gente souber o que está acontecendo. E aqui, a gente tem um público muito selecionado no CIPEC, de pessoas que gostam de política, que se interessam por política, pessoas inteligentes, pessoas politizadas. A gente precisa que cada um de vocês seja um vetor de informação, que cada um de vocês saiba o que está acontecendo e leve essa informação até as pessoas, leve essa informação até a sua igreja, leve essa informação até a sua escola, leve essa informação até o seu trabalho, leve essa informação até a sua faculdade, que você desperte nas outras pessoas a mesma indignação que a gente sente. Porque quando o povo está atento, o povo está cobrando, a gente consegue resultado, a gente consegue transformar 6 votos em 34, a gente consegue impedir que um absurdo como ideologia de gênero vire lei em Minas Gerais. Para encerrar aqui, pessoal, que meu tempo já estourou, o que acontece? Aí você pensa, Bruno, mas ganhamos, né? Resolveu, vencemos a ideologia de gênero, agora não vai ter mais marmanjo no banheiro das mulheres. É aí que vocês se enganam, meus amigos. Vamos ouvir um discurso aqui de um então candidato a presidente da República. História do banheiro unissex. Gente, eu tenho família, eu tenho filha, eu tenho netas, eu tenho bisneta. Só pode ter saído da cabeça de Satanás a história de banheiro unissex. Só pode... Sabe, a quantidade de mentiras é uma coisa que... Pessoal, o que acontece? Só pode ter saído da cabeça de Satanás, né? Estou sentindo uma identificação. Publicado essa semana, no Diário Oficial da União, resolução número 2, de 19 de setembro de 2023, do Ministério de Direitos Humanos. O artigo 5º fala o quê? Deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero, quando houver, de acordo com a entidade ou expressão de gênero de cada estudante. Exatamente o que nós derrotamos aqui em Minas Gerais, eles trazem agora por resolução a nível federal. E por que o povo precisa estar engajado? Porque nós temos parlamentares que estão lutando contra isso. Inclusive, eu sei que o tempo estourou, vocês vão me matar. Eu queria chamar os deputados federais se juntarem aqui a mim. Quem que está aí? Chamar o Zuco, o Cristóstomo.
os nossos deputados federais, conservadores, bolsonaristas, eles estão trabalhando contra esse absurdo. Eles fizeram um PDL conjunto para assustar os efeitos dessa resolução. Mas aí onde é que a gente entra? A gente precisa que vocês façam o que o povo mineiro fez em Minas Gerais. Encha o saco dos deputados. Liga no gabinete, manda e-mail, comenta em rede social. Encontrou alguém na rua. Deputado, o senhor vai deixar a ideologia de gênero? O senhor não vai votar o PDL? A gente precisa ser ferrinho de dentista. A gente precisa amolar essa turma. Porque eles ficam muito confortáveis para votar esse tipo de absurdo. Não é só essa pauta aqui de ideologia de gênero, pessoal. A gente teve ontem aqui a Cris Tonieto, está aí com a questão do Estatuto do Nascituro, para garantir o direito à vida desde sua concepção. Precisa também ser pressionado, precisa também ser cobrado. Não adianta. Tem uma frase que é atribuída a Platão, que diz o seguinte: aqueles que não gostam de política estão condenados a serem governados pelos que gostam. A gente precisa estar atento, a gente precisa estudar, a gente precisa fazer a nossa voz ser ouvida. Pessoal, vou encerrar com isso daqui. Eu sei que a gente está vivendo um momento muito difícil, um momento muito complicado. Eu sei que a gente tem um bandido na presidência da República. Eu sei que muitos de nós sofrem e se preocupam com os abusos do judiciário, que nos levam a questionar, inclusive, se nós de fato vivemos em uma democracia. Eu sei que o cenário não é bacana, mas a gente não pode jamais desistir do Brasil. Se a gente parar de lutar, eles vencem, e a gente não vai entregar o nosso país, e a nossa bandeira jamais será vermelha. Então, vou encerrar aqui com essa frase que o professor Olavo sempre gostava de repetir: não parar, não precipitar, não retroceder. Quem durar mais, vence. Muito obrigado. Tamo juntos. Olha aí, irmão. O professor Olavo sempre tem razão, né? Sempre tem razão. Por isso eu quero sugerir a vocês que consumam o conteúdo do professor Olavo. Quantos livros você tem?